Estou trazendo esse vídeo para conversar um pouco sobre esse desastre que acabou acontecendo com a Catedral de Notre Dame, esse incêndio na segunda-feira, dia 15, e mostrar o quão importante é a Catedral de Notre Dame para a história da música, para a história da música ocidental. O que essa catedral tem a ver com a história da música, o que essa catedral tem a ver com a música. A Catedral de Notre Dame é muito importante para a música exatamente por ela englobar um movimento conhecido como Ars Antiqua, também conhecido como a Escola de Notre Dame, ou seja, a Escola de Composição de Notre Dame. É exatamente o primeiro local que se dá o nome de escola para uma vertente composicional, porque é a partir dessas obras compostas em torno da Catedral de Notre Dame, em torno dos feitos religiosos ali, principalmente por dois compositores, que eu já falo o nome, que revolucionam uma forma de compor, uma forma de se fazer música. A Escola Notre Dame tem como dois compositores principais, Leona e Perrotin. Como eu falei já sobre eles, inclusive eu falei sobre a Escola Notre Dame nos dois vídeos que tá aqui no cartão ou na descrição, se você tá vendo esse vídeo num aparelho móvel. Esses dois vídeos de história da música, exatamente o do Conductus e o órgão, que são essas duas vertentes polifônicas que se desenvolve exatamente na Catedral de Notre Dame por esses dois compositores, Leona e Perrotin. E a catedral também é muito importante para outro terceiro estilo composicional, que é o motete. Só que eu só não vou falar porque eu estou terminando de produzir o vídeo e eu vou acabar dando spoiler do que eu vou explicar no vídeo. Além da catedral em si, da Escola de Notre Dame, que se acontecia tudo em volta dela, até porque o Leona era cônego da catedral, então ele tinha atividade, além de poeta, ele era um compositor e ele tinha atividade composicional para os ritos da igreja, como eu expliquei lá no Canto-Chão, que a igreja em si precisa dos ritos musicais para desenvolver a sua liturgia. E o Perrotin, logo em seguida, foi aluno do Leona, que inclusive foi genial o desenvolvimento do órgão. Para você ver como Perrotin foi importante exatamente nessa mudança, dessa transição musical. Ele pega o órgão, que até então era escrita duas vozes, e triplica as vozes, escreve o órgão a 3 até a 4 vozes, e isso eu expliquei bonitinho lá, até com o exemplo do vídeo do órgão. Não é só vocês irem lá e ver direitinho. Eu tô falando mais ou menos só a importância da catedral, do movimento da Escola de Notre Dame para a história da música. Exatamente dessa escola, por isso que é tão importante, por isso que começa a se chamar escola, porque além de ser a primeira escola, esses dois compositores, Leona e Perrotin, eles são os primeiros compositores da história da música mesmo. A você pegar uma partitura assim e olhar lá em cima, tá escrito lá, compositor, Perrotin, Leona. Esses são os dois primeiros compositores. Eu falo um pouco muito rápido nos vídeos, talvez não fique bem claro. E a partir desse momento a gente começa a realmente ter autores nas obras. Claro que tem muitas obras, inclusive a Escola de Notre Dame, são mais conhecidos os dois compositores, Leona e Perrotin, e uma série de anônimos que ninguém sabe quem foi que compôs, ou talvez era a composição do Leona, do Perrotin, dessas obras, e não tinha escrito o nome deles. Enfim, essas obras não foram assinadas, então essa série de outros compositores anônimos, até porque era bem comum os compositores não assinar as composições. A partir desse momento do período medieval que temos então dois compositores, temos os primeiros compositores na história da música. Não é só isso também que essa escola de Notre Dame desenvolve, principalmente os dois compositores, eles também conseguem criar a primeira obra composicional totalmente autoral, que é o Conductus, que antes, no órgão, como eu me expliquei, os compositores utilizavam um canto-chão, e a partir desse canto-chão eles desenvolviam uma polifonia, mas sempre utilizando um material já composto, o tenor, né, que do órgão, que é o canto-chão, sempre utilizando esse tenor para gerar essa polifonia e gerar essa composição. Então nunca se utilizava um material original em si. Mais ou menos assim, eu pego minha partitura, tô com nada na cabeça, não tenho nada escrito, e começo a escrever uma música do zero, como se faz hoje em dia normalmente. Só que nessa época não era comum isso. E o Leona e o Perrotin, eles são os primeiros compositores a escrever Conductus,
que são obras exatamente, como no terceiro vídeo de História da Música, são obras que utilizam o material totalmente original, sem advir de qualquer um canto-chão ou um órgão ou qualquer outro tipo de composição, sequência, troco. Então, isso é muito importante e exatamente isso é desenvolvido dentro da Catedral de Notre Dame. Os feitos composicionais do Leon e do Perronnet e exatamente o desenvolvimento das composições e o desenvolvimento da pesquisa, o desenvolvimento composicional que acontecia em Notre Dame exatamente nesses primeiros anos de existência da catedral foi tão inovador e tão avançado que a notação musical que se existia na época não comportava exatamente essas técnicas composicionais desses compositores e se necessitou de apressar o sistema da notação musical. A gente pode chegar até a imaginar a música se deu a partir de uma escrita e depois houve-se então a execução dessa música, mas não é bem assim. A música existiu desde sempre e a partir do momento que se começa a estudar essa música, a se desenvolver essa música, é necessário então uma escrita até para você ficar gravado aquilo ali e transmitir esse conhecimento, esses sons para uma geração futura. Como exatamente no meados do século XII a notação musical ainda era muito restrita e os desenvolvimentos da escola Notre Dame eram muito avançados, se fez necessário realmente apressar o sistema de notação musical para que essa notação correspondesse aos sons, às músicas que estavam sendo compostas lá na catedral. E para encerrar esse vídeo, no Growth mostra uma pequena cronologia de como as coisas aconteceram. Essa pequena cronologia, utilizando esses dois compositores da escola de Notre Dame, é exatamente a sequência dos eventos musicais que foram acontecendo ali. Em 1163 é colocada a primeira pedra para a construção da catedral de Notre Dame. No período de 1180 a 1201 é que acontecem as atividades de Leonard, essas atividades composicionais do cônego da Catedral de Notre Dame, Leonard, em Paris, as atividades musicais dele. E no período de 1190 a 1236, esse período de Perrotin tem a sua maior atividade composicional e que os historiadores chegaram à conclusão de que é nesse período que ele compõe toda a sua obra musical. Vocês percebem que há uma diferença muito pequena desde a da fundação da primeira pedra, a construção, e as atividades musicais já começam logo em seguida, e principalmente as atividades nessa catedral, atividades que revolucionaram a música de forma muito presente com esses dois compositores. Sem sombras de dúvidas, é lamentável o incêndio que aconteceu na catedral, uma catedral tão importante e principalmente na história da música tão importante, essa escola que aconteceu lá em Notre Dame no período medieval, e que eu trouxe esse vídeo aqui para refletir um pouquinho, mas também tentar explicar um pouco mais detalhado alguns fatos do vídeo do órgão e do conductus. Se você gostou desse vídeo e se você tá triste também como eu com a perca da arte, curte aí o vídeo, é muito importante para que o YouTube entenda que esses vídeos são relevantes, então não esqueça de clicar no joinha aí. Se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar informado sempre que sair um vídeo. A sugestão de vídeo que eu vou deixar são exatamente os dois vídeos que eu falei, que é o órgão e o conductus, e também eu sugiro que vocês assistam o vídeo sobre o canto-chão, que é exatamente o primeiro vídeo dessa série de História da Música, e eu estou tentando finalizar as edições do moteto até o final aí do mês de abril. Então, tchau, tchau, grande abraço e até o próximo vídeo.